Estamos recebendo hoje aqui Dr. Lafayette Lage, mestre em ortopedia pela Faculdade de Medicina da USP. E como eu prometi no último bloco, vamos falar sobre as academias. Essa época do ano, as academias começam a encher, gente preocupada com o verão e se preparar fisicamente. Mas precisa tomar um certo cuidado, né, doutor? Porque as pessoas às vezes extrapolam e os profissionais de educação física, personal, enfim, quem está disponível lá para ensinar, para ajudar na academia, eles estão realmente preparados para receber as pessoas que já tiveram lesões, que a gente falou até agora, ou as pessoas que não tiveram nenhuma lesão por enquanto, mas para preservar o organismo desses clientes? Bom, eu não diria que não estão preparados, mas eu acho que alguns estão, mas a maioria provavelmente não, né? Porque primeiro, quando você vai para uma academia, o personal trainer lá, seja ele preparador físico ou fisioterapeuta, ele teria de te examinar, e examinar todas as articulações. Isso é uma coisa que eu acho que o ortopedista tem mais sensibilidade para isso. Porque, por exemplo, você vai lá, como eu falei, eu tenho um problema de ombro, eu vou querer começar a fazer exercício pronto. Se ele não me examinar, ele tem que pôr a mão. Só de pôr a mão já dá para sentir. O joelho, você põe a mão no joelho de uma pessoa, você já sabe se ela tem uma condromalácia ou não, só de pôr a mão. No quadril, tem uma manobra muito simples, que tem que ser divulgada aí, que é você pegar o quadril, fazer uma flexão de 90 graus, né? Eu vou fazer aqui o exemplo na peça, por exemplo, que a pessoa às vezes ela tem uma síndrome do impacto silenciosa, e que vai se manifestar na academia por um leg press mal feito, por uma bicicleta mal feita, com o banco baixo. Então, se a gente pegar aqui essa peça, vamos dizer, isso aqui é um quadril esquerdo, tá? Uma metade de uma bacia esquerda, né? Então está aqui o quadril. Como é que é essa manobra? Eu vou pôr essa pessoa deitada, né? Vou pôr essa pessoa deitada, deixa eu tirar meu dedo da frente aqui, vou pôr a pessoa deitada, e aí eu vou fletir o quadril dela a 90 graus, tá? Rodar internamente e trazer para dentro, tá? Então, se der um close aqui, se você fechar mais aqui, ó, você vai ver o que acontece. Pode bater aqui, se esse quadril ele tem um caroço aqui, né? Se esse quadril tem um caroço justamente aqui, ó, que o problema se dá aqui forma um caroço que dá a síndrome do impacto. Veja bem, aqui, ó, veja bem. Se tiver um caroço aqui, esse caroço vai bater na borda do acetábulo e causar lesão do labrum, que era o que o Guga tinha. O Guga tinha uma lesão do labrum acetabular, só que ele sentia dores, e esses movimentos repetitivos, isso é muito comum no tênis, quando você vai fazer o backhand, ele dá uma torcida no tênis, no taekwondo, no judô, são goleiros de hóquei, são movimentos que a pessoa se agacha demais, ela passa de 90 graus, se ela tem um caroço aqui, tem essa predisposição, essa malformação da cabeça do fêmur, começa a aparecer as dores. Só que aí não dói na virilha, às vezes pode doer no pubis. Então o Guga, durante 8 meses, ele ficou tratando como tendinite dos adutores, pubalgia, dor nas costas, não sabiam que era no quadril. Foi aí nessa época, mais ou menos nessa época, foi em 2002, 2001, que a gente começou a entender disso, né? E essas dores, então essas pessoas, como é que é a clínica da pessoa que tem um problema de quadril? Ela tem dor, quando ela fica sentada há muito tempo numa posição, tem um incômodo, faz viagens longas, ela não acha posição, ela não consegue sentar direito, então dor nas costas, dor na região do bumbum. Porque acaba refletindo. Quando cruza as pernas, incomoda, tá? Sentar de perna cruzada é totalmente errado, de qualquer forma que você força a coluna. Elas sentem necessidade de colocar um travesseiro no meio das pernas, elas se sentem melhor, tá? Então essa doença chama síndrome do impacto. É que aqui, pena que eu não tenho, no meu site tem a cabeça bonitinha mostrando como é que é o desenho. Essa deformidade tem que ser tirada. E não tem jeito, isso é cirurgia. Você tem que tirar. Então a pessoa vai fazer um leg press, o leg press você não pode fletir o quadril mais que 90 graus. E o pessoal flete mais que 90 graus. Na bicicleta, você vê muita gente na bicicleta, o banco baixo e se inclina para frente. Ela está lá pedalando, ela fletiu o quadril mais que 90 graus. Se ela tiver uma pequena malformação aqui, ela não sentia nada, vai ganhar essa doença na academia, vai descobrir na academia. Então é muito comum. Então, o que eu sugiro às pessoas que vão fazer academia, quer malhar, quer ficar com o corpo sarado para o verão, passa numa avaliação com o ortopedista.
O ortopedista vai avaliar tornozelo, vai avaliar joelho, quadris, coluna, desnível de bacia, crepitação dos ombros. Precisa fazer um exame físico completo. Já vai preparado, vai de maiô por baixo, porque o correto é examinar. Através de um bom exame clínico, você consegue detectar 90% dos problemas. Tá? E eventualmente evitar, a gente precisa de exames subsidiários. Aí sim, eu vou recorrer a um raio-x. Não deixa o ortopedista pegar e falar, olha, vamos fazer uma chapa sem antes te examinar. Porque a chapa o raio-x é perigoso. O raio-x é radiação, principalmente em mulher. Antes de fazer um raio-x, você tem que saber, você tem que ter certeza que você não está grávida, porque pode dar uma malformação, né? Mas então o exame, medicina é assim, medicina é baseada em história da queixa-duração, história pregressa da moléstia atual, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, exame físico. Aí nós somos Sherlock Holmes, aí eu criei minhas hipóteses diagnósticas, aí eu vou precisar de exames subsidiários, então talvez eu precise colher a impressão digital, né? Examinar o ambiente. Então nós somos Sherlock Holmes para chegar ao diagnóstico, né? Então os exames subsidiários vêm depois. Muitas vezes tem paciente que fala, poxa, eu cheguei, o médico nem pôs a mão e já tirou o raio-x. O que é isso? A não ser que seja um trauma, né? Falar, olha, caí, mas mesmo assim, mesmo num trauma, você vai lá, examina, vê, olha, pode ser uma fratura de polegar, aí você faz uma radiografia. Só que está existindo uma inversão de valores. As pessoas fazem o exame subsidiário antes do exame físico da história, né? Aquela correria do dia a dia. A gente fala nisso todos os dias, realmente, excesso de exames, né? Muitas vezes coloca as pessoas em risco. Mas para resumir, não faça academia assim sem fazer uma avaliação médica. E se a pessoa é de mais idade e tal, e quer malhar mesmo, precisa fazer a avaliação, fazer um ergo, um espirométrico, tem que fazer uma avaliação cardiológica, né? Eu acho que é fundamental, porque a academia pode lesar muita gente. Olha, tá chegando pergunta das ruas de São Paulo também para o Dr. Lafayette. Vamos acompanhar. Eu quero saber se subir e descer escadas causa algum problema. Então, pergunta interessante. Então, a gente estava falando de leg press. Se a pessoa, no exame físico, que tem que ser feito de shorts, tudo, o examinador ele vai ver se a sua rótula é bem alinhada. Se a pessoa ela tem um desalinhamento da rótula, e isso é muito comum, e pode ser um problema adquirido na infância, crianças que costumavam sentar em cima das pernas, elas têm uma torção interna do fêmur. Então, o fêmur ele tem um negócio chamado tróclea, que é onde corre a rótula. Se a pessoa tem uma pequena torção interna do fêmur, a rótula ela fica meia lateralizada. Então, ficar subindo e descendo escada, enquanto você tem cartilagem, não dói. Porque a cartilagem não tem nervo. Isso foi uma coisa que talvez nosso corpo não foi muito bem feito aí nesse sentido, porque a cartilagem devia ter nervo para as pessoas sentirem. Se estiver fazendo qualquer... A cartilagem não dói. Quando aparece dor, é porque já gastou a cartilagem, que pegou o osso de baixo, é a mesma dor de dente. Então, subir e descer a escada para uma pessoa que tem um mau alinhamento da rótula, da patela, então da articulação femoropatelar, pode ser um problema muito sério, pode causar um problema muito sério. E aí que vem, que faz step, faz não sei o quê, e aí acaba, daí começa, eu comecei a fazer step e tal, e daí comecei a ter dor. Teve dor porque não foi examinado, porque você não deveria ter feito step, né? Muito bom. Mais uma perguntinha de internato da Jovem Pan Online. Queria saber se o aquecimento antes e depois de um jogo de futebol é realmente tão importante assim, porque eu já ouvi gente falar que é importante depois, antes, então eu queria saber quando é importante e quando é ideal fazer. O aquecimento antes é importante e o alongamento após o exercício, o alongamento suave também é importante, tá? Não precisa ficar fazendo o aquecimento por si só. Você já vai, e o alongamento antes do exercício é importante. Os dois são importantes. Isso realmente não é mito, não. O ideal é fazer. Agora, a coisa mais importante ainda é jamais faça um esporte se você estiver cansado. A receita para você ter uma lesão muscular, uma lesão de tendão, uma ruptura de tendão, um entorse de joelho, é você estar cansado. Então, se você não dormiu bem, você está cansado, não vá jogar, não vá fazer nenhum esporte, porque a chance de você subir para dar uma cabeçada, a hora que você cai, torcer o joelho, a chance de torcer o joelho é muito grande porque os seus músculos estão cansados e os músculos são os próprios receptores, eles que vão segurar a lesão. E se ele está cansado, você acaba indo mais do que deve, acaba tendo uma lesão do cruzado anterior, acaba que é muito comum, as lesões de joelho em futebol, uma coisa, né? Então, se você está cansado, descanse, não vá fazer ginástica. Boa dica. Mais uma pergunta, ainda dá tempo, última pergunta do internauta. A fisioterapia funciona mesmo? E aí, fisioterapia funciona mesmo? As pessoas dizem, não vou fazer fisioterapia.
não adianta nada. A fisioterapia é tão importante, eu estou até com um livro, que eu acabei de escrever um capítulo de um livro de fisioterapia, reabilitação pós-operatória. A fisioterapia, eu costumo dizer que fisioterapia é o meu braço direito, sabe, assim, eu só não dou, eu digo que 50% do sucesso de um tratamento depende da fisioterapia, eu só não falo que é mais, porque senão os fisioterapeutas ficam muito empinados, mas não adianta a fisioterapia é vital, tem que ser bem feita, e fisioterapia moderna não é ficar passando aparelhinho, de repente, isso acontece, você vai em umas clínicas de fisioterapia aí, parece uma estrebaria de cavalo assim, que tem um monte de boxe, fica todo mundo com ondas curtas, fisioterapia não é isso, fisioterapia é exercício, alongamento, fortalecimento. E, eventualmente, você pode precisar de um aparelho de analgesia, você tem uma lesão lá, uma tendinite, um ultrassom, ondas curtas, mas o que a gente vê por aí, pela correria que é e o volume de pessoas que são atendidas, a fisioterapia, infelizmente, e pela baixa remuneração dos planos de saúde, exatamente, que é um problema, principalmente um plano de saúde remunera uma fisioterapia R$5. É uma manicure ganhar mais que o fisioterapeuta. É uma coisa absurda. É um absurdo. Então, pela baixa remuneração, tem que atender em grande volume. Muitas clínicas de fisioterapia têm estudantes de fisioterapia, então não são fisioterapeutas formados, que ficam lá de estagiários. Isso é um problema muito sério, né? Que nem você tem em direito advogado estagiário e tal, mas em direito o advogado estagiário está aprendendo lá no fórum, não sei o que, mas outra coisa é você ter o estagiário que é largado lá, e na realidade ele acaba pegando o papel do fisioterapeuta como estagiário de uma clínica. Então eu acho que se você for fazer fisioterapia em algum lugar, pergunte se a pessoa tem CREFITO, tá? Se é estagiário, quem que está supervisionando ela? Porque o estagiário é um estudante. Eu também já dei plantão. Eu dei plantão 4º, 5º, 6º ano de medicina, quando eu estava na Escola Paulista de Medicina, e me arrependo, porque são poucas coisas que eu arrependo na vida, porque eu não tinha o conhecimento de um médico. E eu ficava num pronto-socorro com estetoscópio, sabia prescrever, fazer receita de Plasil, Novalgina e Buscopan, né? Para todo mundo. E que eu devo ter comido de bola, não fiz por mal. Mas é errado um estudante clinicar. Ele tem que clinicar sob supervisão. Uhum. Jamais. Então, hoje em dia, é uma das coisas que eu me arrependo. Ter dado plantão como estudante... Sabe, tinha que ter uma pessoa ao meu lado, mas era muita gente, a gente acabava atendendo, chegava lá, uma dor de cabeça, dava uma Novalgina, de repente era uma pressão, uma crise hipertensiva, só que isso eu não sabia no 4º ano de medicina, de repente, entendeu? Olha, eu agradeço muito aqui a participação do Dr. Lafayette Lage, mestre em ortopedia pela Faculdade de Medicina da USP. Vamos deixar o site do senhor para mais detalhes, mais informações? No meu site tem bastante coisa, chama Clínica Lage, né, que inclusive meu pai era ortopedista, foi o primeiro ortopedista do Brasil. Nós temos chama clinicalage.com.br. E lá tem meu irmão, que é ortopedista infantil, a minha irmã reumatologista, a Laís, a outra é neurologista. Dos 5 filhos, 4 acabaram fazendo medicina. Nós estamos aí há 21 anos na Avenida Angélica, quase esquina com a Paulista ali. Tá? Doutor, muito obrigada, viu, pela atenção. Bom final de semana para o senhor. Igualmente a todos aí. Bom dia. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência mais uma vez. Bom final de semana. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online até segunda-feira. News.